Hoje o Grandes Nomes da Propaganda veio conhecer a nova sede da Amplify e bater um papo com Pedro Cabral, CEO da agência. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, é um prazer receber vocês aqui. Pedro, me conta um pouquinho sobre a história da Amplify. É uma agência que já nasceu com a internet um pouquinho mais evoluída. Eu comecei a trabalhar com internet, né, quando a internet surgiu no Brasil, né, em 1995, isso já são mais de 20 anos. Quando a gente fundou a Amplify, a gente já tinha uma internet completamente diferente, porque a Amplify foi fundada já na segunda década desse milênio. A internet, até a primeira década do milênio, era uma internet de desktop, uma internet de portais, né, que estava em evolução, mas que tinha um público ainda relativamente nichado no Brasil. Hoje a gente tem uma internet que é completamente mainstream, os consumidores de uma maneira geral estão na internet, mais da metade da população brasileira está na internet, isso é muito significativo. É uma internet em que a busca virou uma cultura, tudo que você não sabe você vai buscar no Google. As pessoas estão conectadas em rede, isso é uma realidade muito forte nessa década, né? E aí a gente tem vários ambientes de redes sociais, plataformas como Facebook, como Instagram, WhatsApp, YouTube, todas são plataformas em que as pessoas se conectam em rede e compartilham informações, se comunicam. Isso é um ambiente muito diferente e uma das principais características dessa década é a adoção massiva do smartphone. Então a internet deixou de ser uma internet no desktop e virou mais 70% do tempo que as pessoas estão conectadas são via smartphone. Então é uma internet muito diferente daquela internet da primeira década do milênio, enfim, da última década do milênio passado. Eu, particularmente, quando acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar no meu celular. Eu acho que muita gente faz ou tem este mesmo hábito. Você acha que o celular, você já comentou que ganhou uma outra notoriedade, uma outra função. E a propaganda no celular? É um desafio, né? O tempo que as pessoas passam conectadas através de seus devices, seus smartphones, hoje em dia é uma coisa desproporcional ao tempo que as pessoas espontaneamente vão dar a um veículo como a televisão ou mesmo passam diante da tela de um computador. O tempo é muito maior, mas a gente precisa tomar muito cuidado porque isso é um device completamente pessoal e as pessoas não gostam de ser interrompidas. Então, entender como que as pessoas se relacionam com os comunicadores, com os ambientes sociais, como elas fazem buscas na plataforma mobile, né, que é o ambiente dos seus smartphones, um ambiente absolutamente pessoal, é um grande desafio da propaganda, e a propaganda bem feita é aquela que não vai interromper as pessoas, que as pessoas vão buscá-la de alguma maneira ou vão encontrá-la sem se sentirem interrompidas. Quais são os principais cuidados na hora de criar uma comunicação para a internet ou até mesmo para o celular, principalmente no mundo que nós estamos, onde os dados te dizem muita coisa? Bom, criar coisas que são relevantes para as pessoas. Se você faz qualquer coisa que é irrelevante, você vai passar batido, ninguém vai falar sobre isso, isso não vai acontecer. Então, essa comunicação tem que ter essa característica. E aí entra um conceito de marca como serviço, marca prestando serviço às pessoas, seja entretenimento, seja monitoração, enfim, algum tipo de serviço, ensinar a cozinhar, alguma coisa a marca tem que fazer pelas pessoas. Isso tem que estar de acordo com a missão, enfim, com os atributos da marca. Me conta um pouquinho do trabalho aqui da Amplify e um case. Bom, vou falar de algumas coisas assim, um pouquinho mais recentes, né? A gente tem clientes aqui muito interessantes, a gente tem clientes na área automobilística, Mitsubishi, Suzuki, a gente tem cliente na área de aviação, que é a Gol, a gente tem a Sky. Então, deixa eu falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo com a Gol, né? Algumas semanas atrás aconteceu o Rock in Rio, né? Então, a gente queria fazer uma coisa que fosse extremamente relevante e interessante
não só para aquele público que está lá no Rock in Rio, mas todo mundo que acompanha o Rock in Rio, ouve as músicas do Rock in Rio, gostaria de participar, às vezes não pode estar. Então, a gente bolou uma ideia, a gente achou um artista. Esse artista é um artista cego, que ele pinta quadros. E ele desenvolveu uma capacidade de pintar pelos sons que ele escuta. Então, a gente construiu uma playlist com todos os Rock in Rios, e as pessoas poderiam lá no Spotify votar. Ah, eu gosto mais dessa música, eu gosto mais daquela e tal, e aí formou-se a playlist selecionada. Essa playlist selecionada foi lá para o artista, o John, e ele criou uma imagem fantástica ouvindo essas músicas, inspirado por essas músicas. E isso virou um avião adesivado com essa arte. Então, além dele fazer arte, a gente fez um avião completamente adesivado. Esse avião, por exemplo, ele fez um voo na véspera do Rock in Rio, tá? Saiu de São Paulo, foi até o Rio de Janeiro, sobrevoou a cidade do rock, voltou. E o público participou da escolha dessa playlist, participou, enfim, quando viu a arte que foi feita, participou quando viu o avião adesivado. O avião adesivado circulou em toda a mídia. Tudo isso aconteceu no mobile, enfim, aconteceu na internet de uma maneira geral e de uma forma participativa. A Amphi vive um bom momento. Aliás, desde quando foi fundada, ela vem crescendo bastante. De 2015 para 2016, foram cerca de 40%. Como é que está este ano? Inclusive, vocês inauguraram uma nova sede na Vila Madalena, que ficou muito bonita. Olha, a gente, por um lado, fica muito feliz, porque nos últimos anos a Amphi cresceu 100% num ano, 75% no outro, no 42% no último ano. Naturalmente, à medida em que você crescer sobre essa base fica um pouco mais difícil, mas é um crescimento muito grande, um crescimento de 42%, mesmo assim um crescimento muito grande. Esse ano a gente tem a ambição de crescer, enfim, da ordem de 30%, e estamos vivendo uma crise econômica, né? Então, por que a gente não sofre tanto com essa crise? A gente sofre porque a população está sofrendo, sofre porque os nossos clientes sofrem as consequências disso, mas com essa crise toda, o que acontece é que há um interesse muito maior pelas ações digitais, porque elas são mais mensuráveis, as pessoas estão contando mais o dinheiro, querem ver o retorno sobre o que fazem, e o ambiente digital é muito favorável para esse tipo de ação. Então, o que a gente vê é uma migração de verbas, de investimentos para a área digital, que faz com que a gente cresça, né, apesar dessa questão da crise. Tá certo, Pedro. Obrigada pela entrevista. Muito Sucesso obrigado. Sempre para vocês. Tá, muito obrigado a você. É um prazer receber vocês aqui. E eu gostaria que as pessoas, enfim, experimentassem um tour pela casa.